Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de FUN Debrief. Tenho comigo o Vasco Pinheiro e o Guilherme Nunes para analisarmos o Grande Prémio da Arábia Saudita. Vitória de Oscar Piastri, segundo lugar para Max Verstappen, terceiro para Charles Leclerc, numa corrida que começou muito animada e que continua a dar que falar. Max Verstappen tem um mau arranque e fica exposto à entrada da primeira curva e na batalha com Oscar Piastri foi penalizado em 5 segundos por ter cortado a chicane, permanecido em primeiro e não ter devolvido a posição ao australiano. Guilherme, a última vez que nos encontrámos aqui, o contexto era outro. O Max tinha acabado de vencer no Japão. Não sei. E pronto. Eras tu que estavas contente. Exatamente, agora os papéis trocam. Portanto, para a coisa ser justa, eu vou começar por ti novamente, porque quero saber a vossa opinião. Começar por ti, Guilherme, sobre o comportamento dos dois pilotos naquela primeira curva e, claro, sobre a justeza desta penalização. Ora, boa noite. Estou muito contente. Estou muito contente por ter apanhado aqui, porque acho que é justo. Acho que é justo, principalmente porque o McLaren não ganhou só no domingo, também ganhou no sábado. E tu, essa vitória no sábado, estiveste ali mesmo na fila da frente. Mas em relação à vitória do Piastri, aliás, nem é a vitória do Piastri, acho que vamos só falar da primeira curva. Eu vou ser sincero, não é o tipo de acontecimentos que eu gosto. Eu não gosto desta tendência, que não é recente, mas que tem aparecido cada vez mais, dos pilotos de um lado empurram e do outro lado cortam curvas ou vão para fora e ganham uma vantagem. Nós já vimos a acontecer várias vezes no ano passado, por exemplo, entre o Max e Lando, acho que foi o que aconteceu durante mais grandes prémios, mas não foram os únicos. E a única coisa que eu tenho a dizer é que o Piastri fez ao Max o que o Max faria a qualquer outro piloto caso estivesse na mesma posição. O Max, para mim, perdeu o grande prémio não especificamente pela penalização, mas pelo mau arranque que ele teve. Acho que a penalização é bem dada, porque basicamente os diretores de corrida, os comissários, seguiram as guidelines que os próprios pilotos apresentaram no final do ano passado. Foi o Russell e o Sainz em nome da GPDA, em que basicamente o piloto que está no interior e que ganha, entre aspas, o Apex, ou que chega ao Apex no interior, mais ou menos lado a lado com o carro que está no exterior, pode ditar a linha de trajetória. E o que eu não gosto dessa guideline, porque basicamente faz com que nenhum piloto que esteja por fora consiga atacar ou defender. Mas pronto, foi o que decidiram. E como disse, o Max acabou por sofrer uma defesa mais robusta que ele próprio faria naquela situação. Vasco, nós vimos um Max Verstappen relativamente chateado no final da corrida. Teve uma discussão com o diretor da FIA e depois nem sequer festejou propriamente no pódio, nem sequer mandou champanhe, não quis falar sobre aquilo que tinha acontecido em todas as entrevistas que deu para não ser posteriormente penalizado por isso ou multado por causa disso. Tem razões para isso? Boa noite, em primeiro lugar, e parabéns ao Guilherme por estar tão satisfeito. Eu acho que devíamos fazer aqui uma regra, é quem modera é quem ganha. Mas pronto, deixa aqui a sugestão. É pá, por mim, talvez modere poucos este ano. Se o Max tem razão para estar chateado ou não, mas uma coisa. Eu acho que a interpretação das regras, uma coisa é a nossa opinião, outra coisa é a interpretação das regras. As regras o que dizem é o piloto que tem o carro à frente é quem pode fazer a curva
sem ceder espaço. É o que diz as regras. E, objetivamente, o Piastri tinha essa vantagem. Se essa regra, e atenção, não vou estar aqui a fazer essa análise se essa regra está certa ou errada. Pronto. Tenho a minha opinião, que acho que está errada, mas vale o que vale. Agora, o Max, na minha opinião, não tem razão para estar chateado. O Max tem a lamentar-se o facto de ter feito um mau arranque, ou se calhar o facto do Piastri ter feito um arranque muito bom. Agora, eu acho que esta questão só existe porque realmente estamos perante dois pilotos que não dão margem para que são muito agressivos na sua forma de pilotar e não dão margem para que as coisas sejam feitas de maneira diferente. Agora, sem prejuízo disso ser algo que possa prejudicar ou de deixar de dar razão ao Max, ele tem direito de estar zangado, tem direito de não fazer, de não emitir as opiniões, porque se calhar vai ficar, vai ser multado, não é? Quer dizer, eu acho que isso é outra conversa que é interessante que se calhar podemos ter. Agora, objetivamente, respondendo à tua pergunta, eu acho que ele não tem razões, só tem que se queixar dele próprio. Eu tenho sempre alguma resistência a entrar em discussões, não é a primeira vez que acontece a entrar em discussões sobre se uma penalização é bem dada ou não é bem dada, até porque não me considero conhecedora de todos os regulamentos e regras para conseguir fazer essa avaliação, e até porque acho que muitas vezes é daqueles casos em que há pode haver perfeitamente duas interpretações perfeitamente defensáveis para cada um dos lados da barricada. Mas subscrevo a ideia de que o Max só se pode queixar dele próprio, porque de facto faz um mau arranque, isso é notório a olho nu, não foi sequer preciso ver a diferença de tempo de reação que foi depois mostrada na emissão, e é aí que ele de facto perde a corrida, e depois, claro, não tem carro para abrir 5 segundos de desvantagem para o Piastri, que lhe permitia anular a penalização no pit. Mas isto leva-me a outra pergunta. Guilherme, se o Oscar teria vencido esta corrida sem a penalização do Verstappen? Não, acho que não. Acho que nesta corrida, tal como vimos em Suzuka, os Red Bull estavam mais próximos da frente, mais próximos do ritmo da McLaren. Comparativamente, o ritmo entre o McLaren, especificamente o Piastri, acho que o Verstappen estava mais rápido. Tal como em Suzuka, o McLaren mais rápido foi o que teve mais para trás. Acho que o Verstappen tinha, depois da vantagem, que neste grande prémio foi gigante, de tirar limpo, e nós vimos no final do stint a vantagem que o Max tinha, enquanto que o Piastri começou a sofrer, e também vimos, por exemplo, o Mercedes do Russell, que tentou acompanhá-lo no início e lixou logo os pneus. Acho que aqui, basicamente, quem tinha a pole position ia ser exatamente como Suzuka, quem tivesse a pole position ia ganhar. Ou, aliás, digo de outra maneira, quem chegasse à primeira curva iria ganhar. Concordas, Vasco? Nós estamos a chegar a um ponto em que parece que quem faz a pole position tem uma grande vantagem e quem chega à frente da primeira curva tem uma grande vantagem. Para mim não é certo que o Verstappen ganhasse. Eu acho que o Piastri fez muita gestão e não quis arriscar muito e não quis forçar muito. Eu acho que também a determinada altura o Verstappen, se tivesse cedido o lugar, se tivesse sido obrigado a ceder o lugar, se calhar também poderia ter jogado a corrida de outra maneira. Podia se calhar ter feito um undercut e com isso ter forçado a McLaren a ter uma postura diferente em pista. Agora, entramos naquele domínio dos se, não sabemos. Eu não concordo com o facto das pessoas dizerem que é preciso dar uma
um desconto por ser a primeira curva. Eu acho que os pilotos na primeira curva têm que se comportar, até se calhar com mais conservadorismo e mais cuidado do que se fosse qualquer outra curva. Porque, aliás, isto não é uma frase que é minha, já ouvi muitas pessoas dizerem isto, que é uma corrida não se ganha na primeira curva, mas pode-se perder. E, portanto, acho que nós vimos outros exemplos durante a corrida. Acho que foi uma ultrapassagem entre um Alpine e o Jack Doohan e acho que o Ocon, que é feita exatamente no mesmo sítio e completamente limpinha. E depois há aqui outra questão que eu há um bocado não referi, que acho que é importante. Nós só estamos a ter esta conversa porque não existe ali um muro. Porque se existisse ali um muro ou um rail de proteção, esta conversa não existia. Porque claramente o Max forçou O Gravilha. o Gravilha a pôr o carro num sítio onde sabia que não iria fazer a curva. O Max põe o carro naquele sítio a saber de antemão que não vai fazer aquela curva. E o próprio Piastri, a maneira como faz a curva completamente em cima do corretor, foi porque alargou a trajetória. Ou seja, eu acho que isto está a borderline de ser uma culpa repartida. Só não é porque, efetivamente, na tal regra técnica que é definida, o Piastri está à frente. Agora, repito, aquilo que disse, se existisse uma gravilha, um ralo, um muro, o que é que seja, nós não estávamos a ter esta conversa. Pronto. E é isso que na altura me chateia. Quando houve aquele incidente, percebi, pensei logo, isto vai ser um 31 e vai dar conversa até dizer chega. Mas pronto. Acho que todos aqueles ou muitos daqueles que acompanham Fórmula 1 nestes episódios gostariam sempre de ter ali uma escapatória com gravilha ou um muro, porque evitava de facto muita conversa. Mas relativamente à hipótese do Piastri vencer ou não sem esta penalização, eu tendo a concordar um bocadinho com pontos que vocês os dois disseram, ainda que tenham opiniões diferentes. Em primeiro lugar, eu acho que o Piastri dificilmente ganhava, ainda que acho também que ele no final estivesse a gerir muito o ritmo que tinha, e prova disso mesmo é que ele na última volta que faz tira 7 décimas à volta anterior que tinha feito. Portanto, houve ali muita gestão no final daquele stint, do último stint, e no final da corrida o Max nunca teve verdadeiramente hipótese de chegar à traseira do Piastri. Acho que foi pura e simplesmente gestão. Agora, se o Piastri tivesse ficado em segundo lugar, ou se o Red Bull fosse um carro capaz de meter 5 segundos no Piastri e gerir aquela penalização com uma paragem nas boxes, eu tenho algumas dúvidas que o Piastri vencesse esta corrida por causa da degradação dos pneus. É o próprio que o diz no final do primeiro stint. Ele para à volta 19, ele teve muito tempo a rodar no ar sujo do Verstappen, várias voltas a rodar em DRS, e há ali um momento em que ele tem que levantar o pé porque fica sem pneus, e tem que parar à volta 19 e para já com uma margem de 2.6 para o Verstappen. E é o próprio que diz, depois no final da corrida, que eu não tinha nada nos pneus no final daquele primeiro stint médios. Ou seja, a degradação dos pneus, o facto dos pilotos estarem a rodar em ar sujo, era muito prejudicial para o desgaste dos pneus. E, portanto, ainda que o McLaren seja um carro mais competitivo do que aquele Red Bull, mesmo que guiado pelo Max Verstappen, a condição da pista, a condição da corrida, para mim, influenciava o resultado da luta entre aqueles dois. E a posição em pista era determinante. Portanto, eu não acredito que o Piastri fosse vencer esta corrida se o Max Verstappen não tivesse tido uma penalização. Antes de avançarmos, cumprimentar só quem nos está a acompanhar em direto no YouTube e também através da Bola TV, e quem também deixou aqui o seu comentário, desde logo o Carlos Lopes, o José Craveiro, cumprimentar também o Miguel Meia, o SDM, o Guilherme, o Gilberto Barros, peço desculpa. O Miguel Maia diz que o Piastri fez um Max na primeira curva, e o Carlos Sá acrescenta, atenção, que o McLaren ganhou por causa do VAR. Eu também estava convencido que o Max estava atrás no Apex até o Christian Horner mostrar uma fotografia, e esse foi um momento de spinning
da Red Bull, vale o que vale, Carlos, na verdade, porque um frame é um frame e naquele frame o Max pode estar à frente e no frame a seguir eles ainda estarem no Apex e o Max já estar atrás, portanto aí cada um vai sempre puxar para o frame que lhe der mais jeito. O SDM diz que já sabemos o que é que vai acontecer a partir de agora e acho bem. A partir de agora quem tem o Apex vai empurrar. Vamos ver quem terá mais a perder. E o Luís Tiago Martins acrescenta, boa noite, e acrescenta que nesta corrida mais uma vez provou ou tens um carro com um segundo mais rápido e mesmo assim se calhar não chega. Quem faz a primeira curva à frente ganha. O ar sujo penaliza muito e é também uma questão que já tocámos e que foi prejudicial nesta corrida. Mas Vasco, não deixa de ser interessante a postura que o Piastri teve naquela primeira curva. Quando vi aquilo, pensei que se calhar nem todos tinham tido uma atitude daquelas, e a pergunta que te queria fazer é a atitude que o Oscar teve ali de não dar, fazer uma Max ao Max. Diz-te o quê sobre a capacidade dele em disputar o título de campeão do mundo quando existe o Max Verstappen em pista? Nunca esquecendo o seu companheiro de equipa, claro. Sim, espero que já vamos falar do companheiro de equipa dele. Diz muito, e acho que diz que ele se calhar tem mais sangue frio e maturidade para fazer frente a um piloto como o Verstappen. E se olharmos para se calhar dois exemplos de pilotos que em termos de rapidez e no papel teriam capacidade para fazer frente ao Verstappen, e estou-me a referir ao Lando Norris e ao Charles Leclerc, e eles foram tenrinhos, chamemos assim. E houve vários exemplos de que nunca mais me esqueço do Verstappen, do Leclerc a seguir à primeira vitória ou não foi a primeira vitória, mas foi a primeira vitória do Verstappen com a Honda na Red Bull, em que ganhou na Áustria, em que basicamente empurrou o Verstappen para fora da pista. O Leclerc no final da corrida vai dizer, não, se isto é assim, eu já sei como é que vou fazer frente ao Verstappen. Pronto. E acho que estas coisas não se dizem, fazem-se. E o Leclerc, como o Norris em outras situações, já deram exemplos que se calhar nesse aspecto não têm a mesma capacidade de ter esta agressividade e este sangue frio para fazer. O Piastri acho que marcou, eu acho que parte do azedume do Max no final da corrida tem a ver com isso. Não só porque se sentiu injustiçado, mas porque teve ali um piloto que percebeu que não pode falhar. Ele não pode ter uma nesga de espaço que lhe pode dar, e com isso fica em risco a posição dele. Foi o que aconteceu. Portanto, acho que e felicitando Pedro Filipe, Max Smith Oscar. Pronto. É um grande admirador do trabalho dele. Pronto. Acho que é isso. Pedro, obrigado. Guilherme, talvez Lando Norris se calhar tenha que começar a pensar a sério na vida, ou achas que este boom que sai da Arábia Saudita em torno da potencialidade de Oscar Piastri, que aproveito para recordar, é o novo líder do campeonato com 99 pontos, mais 10 do que Lando Norris. Max Verstappen está em terceiro, Lando Norris em segundo com 87 pontos. Este boom que sai do Grande Prémio da Arábia Saudita em torno da potencialidade do Oscar poder disputar de facto o título de campeão do mundo é para já ainda fogo de vista, ou o Lando tem razões até internamente para começar a ficar preocupado com a vida? Isto foi uma conversa que tivemos com o Salviano hoje, em relação ao facto de o Norris pode ganhar as próximas duas corridas e a narrativa muda imediatamente. Eu acho que toda a gente consegue perceber que o Norris era o favorito para ganhar o campeonato este ano, após os treinos os testes de pré-temporada, provavelmente ter a escolha número 1 da McLaren para vencer esse título. Mas eu acho que não só graças ao arranque do campeonato do Piastri, como também estas 3 vitórias dele acabam por marcar também uma posição muito forte na equipa.
mas também esta defesa mais forte durante esta luta com o Verstappen pode fazer com que a equipa realmente passe a focar-se mais no Piastri, porque por agora, isto pode mudar obviamente, mas por agora ele, dos dois pilotos, foi o único a conseguir ir mano a mano com o Verstappen e ganhar. O Norris, no ano passado, vimos N situações onde cada vez que a luta era com o Verstappen, ele simplesmente não conseguia. Sofria ele o que o Max sofreu agora do Piastri. Por isso, acho que internamente esta ideia do Lando, apesar de não oficialmente, mas ser talvez o número 1 dentro da McLaren, está a começar a mudar. Mas agora estou muito curioso para ver como é que ele responde em Miami, porque tem uma semana agora sem grandes prémios em que pode realmente fazer o tal reset que ele tanto falou durante esta semana e após o Grande Prémio do Bahrein. Mas realmente se ele volta a ter um fim de semana destes, ou em Miami ou em Imola, acho que aí passa a ser realmente muito difícil voltar a ganhar o momento para apanhar um Piastri que até agora, sem contar com aquela falha em Melbourne, até agora tem sido impecável. Sendo que Miami é um circuito de boas memórias para Lando Norris e de facto pode tentar aí dar a volta à moeda, como se costuma dizer, mas eu não deixo de achar particular graça a esta imposição que a realidade tem feito à McLaren, porque ainda que a equipa nunca tenha assumido que o Lando Norris é o piloto número 1, toda a gente percebe ou toda a gente sabe que o Lando Norris é um menino bonito da equipa e de repente aparece lá um australiano com uma frieza que provavelmente, não sei se daqui a uns anos não será equiparável se quiserem, à frieza de Max Verstappen. Não digo que tenham personalidades idênticas porque não têm, mas a frieza em pista, há ali algumas semelhanças que obriga Lando Norris a uma pressão que se calhar não antecipava quando o Oscar Piastri entrou na equipa, e portanto sim, vai ser interessante ver. Mas eu consigo entender perfeitamente o porquê de internamente os membros da equipa da McLaren olhem para o Norris como, ou, vamos dizer, olhavam no início deste Eu também, ano, o que me chateia aqui. porque a verdade é que desde que ele entrou numa altura em que a McLaren estava no lodo e durante muitos anos foi ele quem carregou a McLaren para... Guilherme, Agora, eu estou de acordo contigo, desculpa, eu estou de acordo contigo, eu também percebo, da mesma forma que percebo que a Ferrari, que o Charles Leclerc seja o menino da Ferrari, eu percebo isso tudo. O que me chateia na McLaren é a hipocrisia de dizerem que nós não temos piloto favorito. Pá, tem, assumam só. mas eu acho que o facto deles terem... Isto também são os rumores. Eles, pelos vistos, eles renovaram o contrato com o Piastri numa altura em que eles, na verdade, não precisavam de renovar o contrato com o Piastri porque ainda tinham 2 anos no contrato que estava em vigor. E, segundo dizem, esse contrato impede que eles tratem o Piastri como piloto número 2. Eu acredito que eles, mesmo que seja ingênuo da parte deles, quando dizem que não têm piloto número 1, eu acredito que realmente eles tentem que isso não aconteça. No subconsciente há um certo favorecimento para o Norris que eu consigo entender. Mas acho que eles percebem que no Piastri eles têm alguém que é bem capaz de ser o próximo... Eu não gosto de dizer o próximo Max, mas o próximo piloto que vai lutar com o Max. O piloto que vai criar o próximo standard.
na Fórmula 1. Sim, possivelmente o piloto que vai estar a lutar mais do que um ano por, se tiver as condições para isso, por campeonatos do mundo, um Campeonatos, sim. tipo que tem fibra de campeão do mundo, isso percebe-se, isso vê-se. Ele Mas está agora, no no seu terceiro subconsciente. ano. Sim, exato. Mas Não nos devemos esquecer também disto. percebo também do outro lado que no subconsciente eles tendem a favorecer o Norris. Agora é que isso acho que pode estar a mudar realmente. Eu li só aqui alguns comentários que nos foram chegando, desde logo o José Coelho. Max encontrou finalmente alguém que não se intimida, e o Carlos Sá acrescenta que a McLaren para já não vai tomar posição em relação ao primeiro piloto porque não sabe o que vai dar o pós-Barcelona, e isto também é um fator, é um dado importante, e aí vai precisar dos dois pilotos. Antes de mudarmos para outras equipas, eu não resisto em perguntar ao Vasco e ao Guilherme se acham que alguém deu como trabalho de casa ao Lando Norris ver a batalha Verstappen-Leclerc no Grande Prémio de Jeddah 2022 para saber como anular ou como lidar com o DRS naquela pista. Acham que ele leva esse trabalho de casa? Ou... Epá, se calhar já devia ter feito antes, não é? Por acaso, quando isso aconteceu, lembrei-me desse episódio. Acho que vamos ter o Norris, tivemos o Norris 2.0 ou 3.0, ou lá o que seja, no início desta temporada. Já tivemos depois o 3.1, o 3.2 e agora vamos ter o 3.3 para Miami. Ou se calhar são aquelas versões 3.03 ou 3.02, assim uma cena qualquer. Porque, quer dizer, o Norris ou existe uma mudança radical de mentalidade que não me parece que é mais a tendência de falhar nos momentos importantes do que conseguir assumir essa postura de grande líder da equipa do que o inverso. Portanto, eu acho que isto começa a ser uma tendência e acho que o Norris neste momento deve ir para Miami, se calhar com vontade, em vez de ir ao Grande Prémio, ir à Disneyland, portanto, para se extrair um bocadinho. Eu vou só aqui lembrar, Vasco, o nosso primeiro debrief desta temporada, quando se dizia que o Norris já estava preparado para lidar com o Max Verstappen porque o aguentou no retrovisor e mais não sei o quê, não sei o que mais, e não cometeu um erro, não meteu um pneu fora do sítio, uma roda fora do sítio, não sei o que, não sei o que mais. Eu tenho muita, não tenho nada contra o Norris, até simpatizo com o rapaz, mas ele de facto sofre está-me a faltar a expressão, não é do boom que tem mas vou usar do boom que tem à sua volta, que depois é demasiado alto para a expectativa que tem à sua volta, é demasiado alta para os resultados que tem vindo a entregar, porque de facto há 5 grandes prémios, o que toda a gente antecipava é que o Lando Norris neste momento fosse líder do campeão e tivesse dominado todas as corridas sem grande problema, porque a McLaren tem o carro mais competitivo e isso não está a acontecer com ele, e tem em contrapartida um companheiro de equipa que já vai na sua terceira vitória nesta temporada. Mas pronto, avançando, mudando de tema. Mas eu acho que é uma pergunta injusta da tua parte. O qual? Porque a linha de DRS agora estava num sítio bem diferente. Não interessa, mas o jogo do gato e do rato era o mesmo. Eu disse isto no último debrief. Eu acho que o Norris tem um problema. Não é incisivo o suficiente nas ultrapassagens. Vimos no Bahrein e vimos aqui. Achas que é só esse problema? Ele pode ter outros, mas neste fim de semana nós vimos houve um exemplo feito. O Hamilton estava a dormir um bocado, mas o Piastri precisava de ultrapassar o Hamilton o mais rapidamente possível. E pôs-se ao lado do muro e ali milímetros do muro, na zona suja, levantou uma poeira do caraças, passou numa zona que não é normal ver ultrapassagens ali. O Norris ficou muito tempo atrás de vários pilotos com carros teoricamente então, mais lentos. Guilherme, então, eu concordo contigo, acho que ele tem esse ponto a melhorar. E o incidente na Q3 é o quê? O só mais Q3 é mais é só mais um ponto, não é? Não, é mais um ponto. Não, eu estou a dizer em termos de batalha no Grande Prémio. Okay. Ele em qualificação
tem que perceber que Mas pelo menos, mas repara, atenção, pode estar melhor, porque lembram-se no ano passado eram os arranques. sim. Que os arranques era uma desgraça. Ele fazia as poles todas e depois nos arranques. Nunca chegava em primeira, no Pois, final da portanto, primeira quer volta. dizer, para deleite do Verstappen. Maltinha, Sim, ele tem de companheiros, melhorar. vamos avançar de tema, porque há mais equipas para falar, nomeadamente uma que fez pódio pela primeira vez esta temporada, Ferrari. Charles Leclerc foi terceiro no Grande Prémio da Arábia Saudita. No final da corrida dizia que esperava uma corrida a defender-se de Kimi Antonelli e não a atacar George Russell. Vasco, também te surpreendeu a forma como os Ferrari conseguiram, como o Ferrari de Charles Leclerc vou fazer este apontamento, conseguiu gerir estes pneus durante a corrida? Se é os pneus, sabes que eu sobre os pneus tenho a dizer que acho que a Pirelli em anos anteriores fez pneus que eram muito que se degradavam muito facilmente. Este ano parece que está a fazer pneus que aguentam, parecem pilhas de Duracell, que duram. E eu acho que dizer que a Pirelli, que a McLaren agora de repente consegue gerir os pneus, parece-me um bocadinho um overstatement. Neste não teve tantos problemas. Ou neste conseguiu ter um carro, sim, Ferrari, desculpa, conseguiu ter um carro um bocadinho mais equilibrado que lhe permitiu ao Leclerc fazer isso. O ponto positivo que eu vejo aqui é que o Leclerc demonstrou tentou imitar um bocadinho o Verstappen também, que é dar-lhe uma oportunidade, ele agarra. Pronto. Fez uma corrida limpa, sem mácula e pronto, olha, fez um bom resultado. Guilherme. Sim, eu concordo com o que o Vasco disse. O Leclerc, para mim, foi, juntamente com o Aljar, o piloto do dia. Fez durar os pneus médios, mais ou menos a mesma distância, o número de voltas que o Norris aguentou com os duros. E realmente houve ali uma altura que ele estava com um bom ritmo quando ficou na liderança, com ar limpo, e aquele Ferrari começou a andar. Só aquele Ferrari. Acho que ele fez o melhor que. Aliás, na verdade, o melhor que a Ferrari teoricamente poderia fazer era um quarto lugar. Depois conseguiu aguentar o Norris no final. Por isso, só se tem de dizer que foi uma corrida espetacular da Ferrari, apesar de ter em consideração o ritmo que eles demonstraram nos treinos de pré-temporada e no final da época passada. Dizer que um pódio o primeiro pódio à quinta corrida é bom, é um bocado deprimente. Sim, aí totalmente de acordo. Para a expectativa que existia e até para a forma como a equipa acabou a temporada o ano passado, esperava-se mais do que um pódio à quinta corrida ser o melhor resultado que tem para apresentar, e sendo um pódio que até acontece sem a equipa estar muito bem à espera. Parece que foi uma coisa que lhes aconteceu ali durante a corrida e o próprio Leclerc deixa isso claramente a entender quando diz que estava à espera de uma corrida mais a defender-se do Kimi Antonelli do que propriamente a atacar George Russell. Aquilo que me parece é que a corrida se virou a favor do Ferrari e do Leclerc. Eu acho que os pneus são importantes olhando para os tempos. Só a degradação dos pneus explica o facto de ele ter conseguido aguentar os médios até à volta 29, porque ele roda há algum tempo. Primeiro não se meteu em lutas, e vão perceber mais à frente porque é que eu digo isto, em batalhas que não eram as suas. E depois porque ele tem a felicidade de ter à sua frente um tipo, que era o George Russell, que se meteu em batalhas que não eram as suas, que deu cabo dos pneus, que foi obrigado a parar, e isso deu-lhe ar limpo à sua frente para o Oscar Piastri, para o Oscar Piastri ou para o Max, que estava a 10 segundos,
isso deu-lhe ar limpo, e quando o Max para, depois do Piastri parar, o Leclerc teve 7 voltas na liderança da corrida, mais coisa menos coisa. Portanto, entre uma coisa e outra foram sensivelmente 9, 10 voltas das tais 29 que aqueles médios fizeram a rodar em ar limpo. E num circuito como este, com as temperaturas a rondar em pista os 60 e muitos ou 60 e poucos graus, fez diferença. E depois quando ele para, eu acho que o Leclerc também aqui pode agradecer um bocadinho, isso teria de fazer contas e seria um bocado à justa, mas na batalha com o Norris, que já é num segundo stint da corrida do Leclerc, não sei se eu não tenho que agradecer aqui um bocadinho também ao tempo que o Lando Norris perdeu atrás do Hamilton naquela brincadeira do DRS, porque a brincar foram 2 ou 3 voltas ali, que depois faltaram, o Lando acaba a menos 2 segundos do Leclerc. São 2 segundos que lhe faltaram na batalha, que lhe teriam dado jeito na batalha pelo último lugar do pódio. E portanto, resumindo e concluindo, acho que o Leclerc beneficiou de uma boa gestão de pneus, também tendo a seu favor a circunstância em que a corrida se tornou. E isto dá-me ponto para o segundo tema, que foi o tipo que perdeu o pódio para ele, chamado George Russell. Guilherme, George Russell não vai ao pódio por culpa própria ou era uma situação inevitável? É muito por culpa própria, porque ele realmente, acho que ele se entusiasmou no início da corrida quando conseguiu acompanhar o Verstappen e o Piastri. Nós agora conseguimos perceber realmente que o ar sujo nesta temporada, o ar sujo já está a níveis estratosféricos. Não dá para os pilotos acompanharem-se uns aos outros sem desfazerem completamente dos pneus. E foi isso que aconteceu ao Mercedes. Aliás, penso que também o Kimi Antonelli sofreu a mesma coisa, porque ele tentou acompanhar o Leclerc e a partir daí também sentenciou a sua corrida. Acho que depois, pelo que eu percebi, o Russell deu cabo dos pneus, depois dos pneus duros, porque puxou pelos pneus cedo demais ou durante demasiado tempo para tentar recuperar tempo perdido. E não foi só isso, ele quando sai da paragem sai a 3 segundos e qualquer coisa do Verstappen, e o que ele tentou fazer foi acompanhá-lo. Pronto. Tentou acompanhar. O Mercedes também teve a desvantagem do facto da pista estar mais quente do que esteve na qualificação e do que esteve no Bahrein também. Nós também já conseguimos perceber, já desde o ano passado, que este Mercedes tem uma característica em que, se a pista está mais fresca, mais fria na verdade, começa a ser bastante mais competitiva, e na qualificação nós vimos que aquele terceiro lugar foi muito por causa do acidente do Norris, mas o facto de ele estar tão próximo foi surpreendente e muito causado pelo facto da temperatura estar mais baixa do que seria suposto. Tendo em consideração tudo isto, acho que dá para perceber porque é que eles não foram ao pódio, e também consigo perceber porque é que ele também está decepcionado, porque realmente após aquela qualificação e aquelas primeiras voltas em que ele estava realmente a acompanhar o ritmo, parecia que ia ser inevitável. Eu até digo que foi uma lógica de corrida que até me surpreendeu por parte do Russell, porque ele até tem feito corridas. Sabemos que o Mercedes não é um carro particularmente competitivo, que esteja competitivo ao nível de vitórias da corrida, mas o Russell é um tipo que nos ensinou ao longo não só deste ano, mas também da temporada anterior, em saber aproveitar as oportunidades que caem no colo, muitas vezes e aqui não levem com má intenção, por se fazer de morto na corrida. Está ali na sua terra, mais ou menos de ninguém, não ataca ninguém, também não se vê, mantém. Isto já aconteceu. Ele tem os primeiros 2 pódios da temporada, e o outro pódio acontece-lhe, foi mais ou menos nesta circunstância. Não quero tirar mérito ao piloto,
porque acho que isto até é inteligente do ponto de vista de maximização de resultados. E aqui, nesta corrida, viu 2 potes em 2 momentos diferentes da corrida e foi com demasiado cedo ao pote e acabou por provavelmente tirar o seu 4º pódio da temporada. Isso a mim surpreendeu-me. Vasco, queria pedir a tua opinião sobre isto, sobre a corrida do Russell. O Guilherme já disse um bocado e tu também de alguma forma tocaste nesse ponto, que é o Russell em qualificação tem demonstrado que é um piloto extraordinariamente rápido, e depois é um piloto que maximiza um bocadinho as oportunidades que tem e camuflando um bocadinho as fragilidades que o Mercedes continua a ter, não é? Apesar de se calhar não serem tão evidentes como pareciam ser nas temporadas anteriores, se bem que eu acho que tudo isto ainda pode ser um bocadinho circunstancial, e se calhar o facto neste momento, se olharmos para o que foram as corridas anteriores, até agora ganhou ou um McLaren ou um Red Bull, e a seguir teve novamente um Mercedes. A variável que fez alguma diferença em relação a isto neste aspecto foi se calhar a questão da temperatura, como vocês disseram. Agora, não sei se isso pode ser, é capaz de ter sido algo mais, porque no Bahrein também não estava assim tanto frio como estava nas outras, e Ele faz desempenho... Sim, exatamente, portanto fez um bom lugar. Agora, também não acho que seja um resultado assim tão mau, porque os da frente foram muito consistentes. Acho que ninguém tem dúvidas que o melhor carro esta corrida, até pela própria corrida que o Lando Norris fez, foi o McLaren. É por isso que tenho algumas dificuldades em aceitar que se o Verstappen provavelmente teria ganho se as circunstâncias tivessem sido diferentes relativamente à penalização. Acho que não. Agora, o Mercedes se calhar está no lugar que deveria estar desde o início da temporada, que é este. Sim. Aliás, o Russell faz o seu 5º lugar, é o pior resultado dele, tem um 5º lugar no Japão e na Arábia Saudita, quando não faz 5º, vai ao pódio, tem 2 terceiros lugares e um 2º lugar no Bahrein. Vamos regressar à Ferrari, porque pronto, falta-nos falar de uma figura muito importante na Ferrari. Enquanto Leclerc o engenheiro de pista do Leclerc, o Brian, grande momento. Enquanto o Leclerc acabou no pódio, Lewis Hamilton acabou a corrida em 7º lugar, 30 segundos atrás do companheiro de equipa. Eu penso que não há nenhum piloto que tenha acabado na mesma volta que o companheiro de equipa que tenha acabado com uma distância tão grande. Li isto a algures, não fui confirmar, mas li num órgão de informação, portanto, que dou como credível. Há um vídeo a circular do Hamilton no final da corrida, em que se vê o britânico no paddock sozinho, a regressar para a sua motorhome, trotinete, ainda com o capacete posto, e passa assim por um ecrã onde está o Oscar Piastri, todo contente, a dar a sua entrevista no final da corrida. Claramente um Lewis Hamilton desapontado e desiludido com aquilo que fez em pista. E a minha pergunta para ti, Vasco, é: já dá para soar os alarmes em Maranello ou ainda estamos na fase do é preciso ter paciência? Vamos ver uma coisa. A quem é que vão afetar estes alarmes a soarem? É ao Hamilton porque pensa onde é que eu me vi meter? É à equipa porque diz quem é que nós fomos contratar e que estamos a pagar a peso de ouro? Eu acho que é genérico, porque nem a Ferrari se calhar estaria à espera que o Hamilton estivesse tão atrás do Leclerc, nem o Hamilton achou que ao fim de 5 corridas estaria, ou 6, já não sei, estaria tão distante, não é? Eu acho que a única coisa que ainda de alguma forma ameniza o não soarem as campainhas muito, muito alto é o facto de ele ter ganho a corrida sprint na China. É a única coisa, porque de resto isto não está a ir num bom caminho, portanto acho que existe alguma razão para preocupação. Eles devem estar sedentos de que cheguem os primeiros upgrades à série, parece que é em Imola, não é?
Só para vos dar uma perspectiva das 5 corridas, o Hamilton faz 10º na Austrália, é desqualificado na China, faz 7º no Japão, faz 5º no Bahrein e faz 7º agora. Portanto, o melhor resultado do Hamilton é um 5º. Comparação direta com o companheiro de equipa, o Leclerc faz 8º na Austrália, é também desqualificado na China, faz 4º no Japão, faz 4º no Bahrein, faz 3º na Arábia Saudita. Guilherme, campanhas tocam ou não tocam? Eu acho que estão a tocar já. E estão a tocar para ambos os lados. Acho que para a Ferrari estão a tocar porque foram contratar um piloto que certamente tinham todas as expectativas super altas, e tiraram de lá um piloto que, apesar de, se calhar em termos de velocidade pura, não estava ao nível do Leclerc, mas estava próximo o suficiente para pontuar e para acompanhar o Leclerc e lutar por pódios e vitórias. Para o Hamilton, certamente já estão a soar as sirenes, porque ele certamente, ao sair da Mercedes e ir para a Ferrari, este seria o reset que o Norris andou a falar entre Bahrein e Arábia Saudita. O Hamilton certamente achava que seria o reset seria esta troca, que poderia entrar com uma clean slate nestes regulamentos em que os carros têm os túneis de Venturi muito com o ground effect. Acho que ele agora está-se a perceber realmente que, mudando de equipa ou não, os problemas mantêm-se. Ele continua a ter o mesmo problema com as instabilidades na traseira. Agora acrescenta o facto de ter outros problemas específicos para a condução de um Ferrari. Ele não está, após estes anos todos de domínio em que ele estava habituado à maneira de conduzir daqueles Mercedes de 2014 a 2021, ele agora parece que não se está a conseguir adaptar realmente a estes carros desta era. E depois tem um problema que está a competir com um colega de equipa que não só está em casa, é o caso do Leclerc, na Ferrari, como também sabe lidar com esta tal instabilidade, com todas as características que este Ferrari, que estes regulamentos apresentaram aos pilotos. É um bocado... É muito mau termos... Da mesma maneira que o Alonso também é mau para nós adeptos ver o Alonso, um piloto como o Alonso, estar a ter muita dificuldade em pontuar. É muito mau também ver um 7 vezes campeão do mundo num Ferrari a ficar a meio minuto do seu colega de equipa e a mostrar-se perdido, sem saber bem como é que há de melhorar a situação. Acho que perdido é a melhor definição para descrever a situação atual do Hamilton, pelo menos naquilo que consegue transparecer aos microfones dos jornalistas que lhe foram fazendo perguntas este fim de semana. O Elias Tifosi Rosso diz-nos aqui que discorda, que o Hamilton tem um novo carro, novo método, nova equipa e o carro não é bom definitivamente. O José Santos acrescenta que travões diferentes, motorização diferente, conceito de carro diferente, colega fortíssimo, menos teste, temos de dar tempo ao homem, e remata o José Santos a dizer que é uma Maxine. Nenhum de nós faz ideia quanto tempo leva a adaptação de um piloto a um carro novo de uma outra equipa, sobretudo depois desse piloto ter passado vários anos, e foram mesmo muitos, numa equipa Mercedes. Mas há uma coisa que nós sabemos, que é gestão de expectativas. E o Hamilton aqui tem culpa ou não tem, porque também foi dando entrevistas e alimentando essa expectativa antes da temporada, e a expectativa para o Lewis Hamilton esta temporada é que ia chegar à Ferrari
ia apresentar bons resultados, ia à luta à procura do 8º título de campeão do mundo. E claramente que isso não está a acontecer e dificilmente vai acontecer esta temporada. Se calhar esqueceu-se, encantou-se e também é perfeitamente normal, era tudo novo e acredito que a equipa possa ser muito atraente a nível de encantamento, porque é Ferrari e há sempre a magia associada, mas a storytelling que se contava há 5 corridas era uma storytelling de um Hamilton que ia chegar, ver e vencer. Chegou, viu e não venceu. Se o problema é do carro, se o problema é do Hamilton, eu olho para as declarações do Hamilton e ouço um piloto a dizer que claramente o problema tem que estar nele, porque o companheiro de equipa acabou de fazer um pódio. Quanto tempo é que é preciso para esta mudança? Não sei, mas o Hamilton não tem muito tempo a seu favor se quer de facto ir atrás daquele 8º título de campeão do mundo. Agora, eu gostava por mim, quanto mais entrassem na luta pelo campeonato, melhor. Por mim, podia ser neste momento a ser um campeonato a 3, podia ser um campeonato a 4 ou 5, e com o Hamilton lá no meio. Mas é preciso despachar-se. Agora, overall, eu reconheço que a Ferrari está furos abaixo daquilo que também era esperado, e isso terá um impacto claramente no piloto da casa, como tem tido, terá um impacto ainda maior no piloto que acaba de chegar e está a aprender tudo novo. Avançando para os últimos 3 lugares do pódio, para fecharmos o nosso debrief, descobrimos aqui uma equipa que funcionou às mil maravilhas este fim de semana, que não sei como é que lhe hei de chamar, se Carbono, se Carlondo, não pensei nisto, mas Carlos Sainz e Alex Albon. Carlos Sainz faz a melhor resultado da temporada com um 8º lugar, leva 4 pontos para casa e ainda ajudou o seu companheiro de equipa a defender-se de um Adjar que estava rapidíssimo. Guilherme, isto é tudo o que a Williams queria. Isto é a Williams a mostrar finalmente o ritmo que eles tinham mostrado nos treinos pré-temporada, apesar daí provavelmente estavam com o propósito vazio. Mas eu acho que o mais importante no meio disto tudo foi finalmente o bom resultado do Sainz. O Sainz estava com dificuldades em adaptar-se ao Williams, um bocado semelhante ao que o Hamilton dava para perceber que havia era um cenário paralelo com o do Hamilton. Só que ele agora está, neste fim de semana, teve o resultado que ele bem precisava para também não começar a entrar em pânico nesta fase de adaptação dele. Fez um bom resultado, no 8º lugar, conseguiu ajudar o Albon. Duvido que o Albon, sem o DRS naquelas voltas cruciais, aquele DRS que o Sainz lhe deu, conseguisse aguentar o Adjar, porque o Adjar ia realmente rapidíssimo. E a Williams consegue ter dois carros a pontuar, que é espetacular para eles, na batalha pelo melhor, os melhores da Fórmula 1.5. Vasco. Não tenho muito a acrescentar ao que disse o Guilherme. Guilherme, falaste bem. Então deixa-me acrescentar uma curiosidade. Sim, porque o Carlos Sainz, calma, Guilherme, não te entusiasmes. Isto é uma ideia que não há de ter sido a primeira vez, mas ele denunciou o ano passado, creio, esta estratégia do DRS, dar DRS só que vem atrás para se proteger ele próprio, e ele fez isso o ano passado e fez isso porque ele quis fazer isso. E ele disse no final desta corrida que ficou desconfortável com o facto de a equipa o ter posto nessa situação, porque não foi ele a decidir que tinha condições para fazer isso. Não sei se foi perceptível a diferença. Aquilo que te pergunto é se isto a certa altura podia ter corrido mal para os dois.
Ou se nunca houve esse perigo? Acho que este tipo de estratégias tem sempre riscos, não é? Porque pode haver podem haver imprevistos que façam com que isto não corra bem. Eu acho que o Sainz ainda não está num ponto na Williams em que domina o carro bem, e até pegando um bocadinho naquilo que falávamos há pouco, que é o estado em que está o Hamilton, acho que é um bocadinho a comparação que existe, que a mudança de equipa tem, desde os volantes que são diferentes, aos motores que são diferentes, aos pneus que são diferentes, aos pneus disparate, aos travões que são diferentes. Acho que tudo isso são fatores que influenciam a capacidade do piloto conseguir ter um bom desempenho. E eu acho que o Sainz ainda não está verdadeiramente à vontade com o Williams para conseguir ter, se calhar, as corridas que fazia, porque se calhar é mais fácil fazer isso num Ferrari, que é um carro que quando ele mudou tinha menos, apesar de ter algumas debilidades na altura ainda. Agora, não me parece que ele esteja a ter um início de temporada brilhante, como já teve, se calhar, quando foi para a Ferrari. Mas o Sainz nunca, quando mudou para a McLaren, também não fez um início de temporadas fantástico. Lembro que as primeiras 4 ou 5 corridas o Norris até se dizia, o Norris é fantástico porque limpou, aviou o Sainz desta forma. Quando depois, na verdade, não foi bem assim. Portanto, acho que é preciso dar um bocadinho de tempo. Eu não ao contrário de... O conjunto de pilotos é que é preciso dar tempo. O que, desculpa? Temos aqui um grupo de pilotos a que é preciso dar tempo. Não, o Sainz já demonstrou ao longo das várias temporadas que não é um piloto que, para já, ele já mudou de equipa uma data de vezes. E estes processos de mudança de equipa é muito mais fácil tu estares 10 anos na mesma equipa como o Hamilton teve, do que estar em muito menos anos já ter, não sei se é a quinta, se é a sexta equipa, agora não me lembro, Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari, é a quinta equipa. Portanto, quer dizer, isto por um lado também lhe dá uma maior capacidade de adaptação à mudança, não é? Agora é preciso dar um bocadinho de tempo, acho que isso, temos de ter todos um bocadinho de paciência. O rapaz tem sabido lidar com isto, sabe lidar com estas adversidades, portanto vamos ter calma. O Tifosi Rosso dizia aqui que o Sainz é bom piloto, aliás, muito bom piloto. Exatamente. Eu confesso que subscrevo integralmente esta frase. É dos meus pilotos favoritos em pista e um dia espero que seja... Gostava de o ver como estratega ou a trabalhar diretamente com uma equipa, porque acho que é um tipo que tem uma inteligência muito apurada para corridas. Faltou-lhe, porventura, alguma sorte também nas equipas por onde foi passando. Se há coisa que eu gostaria era de ver o Sainz campeão ou lutar pelo campeonato numa Williams, porque significava ter o Sainz a lutar pelo campeonato pela primeira vez e ter uma Williams de regresso às lutas pelo campeonato. Para fechar, 2 minutinhos, se tanto. Adjar e Liam Lawson. O que dizer do Lawson? Acaba fora dos pontos, mas está a virar a página. Concordam? Discordam? Acho que é o que seria de esperar. Ele faz igual ao seu melhor resultado este ano, que é o 12º lugar. É tal cena de dar tempo ao piloto. No caso dele, é também não só dar tempo a adaptar-se ao carro, mas também a tentar passar o trauma de ser despromovido. A reabilitação psicológica, isso estás a falar. Exatamente, a reabilitação. Eu acho que ele teve uma boa corrida, mas é totalmente ofuscado pelo Adjar, porque acho que o Adjar teve, juntamente com o Leclerc, teve a melhor corrida, na minha opinião, e até agora ele tem sido o rookie que mais me tem impressionado, porque era aquele que eu talvez tinha expectativas mais baixas e foram espetacular. Vasco, já não tenho tempo para te ouvir falar sobre Liam Lawson, com muita pena tua. Seguramente
Mas voltaremos a falar do piloto daqui a 2 semanas. Para já dar só nota de que o campeonato de construtores é liderado neste momento pela McLaren com 188 pontos, Mercedes com 111 pontos, Red Bull com 89 e a Ferrari com 78. Fecha aqui o leque de equipas com mais pontos, as outras estão num campeonato à parte. A Williams está atrás da Ferrari com 25 pontos. Foi tudo, vamos falar de Fundo Brief. Obrigada por nos terem acompanhado. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Vasco, por terem estado aqui comigo. Nós voltamos dentro de 2 semanas.